A democratização dos meios de comunicação, o monopólio da mídia, a participação da TV pública, da TV legislativa no processo de comunicação. Estes são os temas e outros são os temas do Alerj Debate de hoje. Participam comigo aqui no estúdio Marcelo Miranda, ele que é integrante do Instituto Telecom e membro do Conselho Consultivo da Anatel. Também está ao meu lado MC Leonardo, ele que é presidente da APA Funk, a Associação de Profissionais e Amigos do Funk. E ao meu lado também o convidado, o deputado Gilberto Palmares. Obrigado pela participação de vocês aqui no estúdio. Marcelo, vou começar com você. Marcelo, é importante deixar cada vez mais claro para as pessoas em casa que estão nos assistindo, para os cidadãos, que o meio de comunicação, televisão e rádio principalmente, é o meio do cidadão, né? Não é um meio que se restringe à empresa que administra aquele canal de concessão, não é verdade? Com certeza. Hoje a grande discussão, inclusive, que nós da sociedade civil estamos empenhados em fazer, é exatamente discutir todo esse processo, no que a gente está chamando, não, que é um marco regulatório das comunicações, quer dizer, um conjunto de leis que possa abordar, inclusive, essa questão crucial que é as concessões, né, tanto de rádio como de TV. Né? Então nós estamos rediscutindo por quê? Porque a legislação de TV, por exemplo, que trata de TV aberta, é de 1962. Né? Outra coisa mudou de lá para cá. Você vê, já tivemos na ditadura, já tivemos um processo de democratização, já tivemos até o impeachment de um presidente, tivemos um presidente bastante popular, temos uma mulher presidente, né? Que é muito bom, e o código é o mesmo. Quer dizer, é evidente que de 62 para cá não havia nem internet. Né? É evidente que tem um conjunto de mudanças sociais, políticas, econômicas, né? Tecnológicas, que impactam. E esse conjunto todo é que a gente está querendo discutir. Hoje, a grande questão é construir um novo arcabouço legal, um conjunto de leis que tem como sentido o que você falou, a cidadania. Garantir os direitos ao cidadão, o direito à contraposição, a não ter uma única posição, a ter as várias visões da sociedade. Mas quando se fala em arcabouço, nova legislação, e eu vou perguntar ao deputado, muita gente da mídia começa a gritar dizendo que é censura. Querem censurar, querem nos censurar, a mídia tem que ter o seu espaço livre de manifestação. Não é bem isso, né, deputado? Não é bem isso no seguinte, a imprensa tem todo o direito de se manifestar, mas há que se rever também como é que são feitas as concessões, há que se rever também qual é o papel da mídia, né, a responsabilidade da mídia, isso tudo tem que ser discutido. A censura é o que a grande mídia tenta fazer com relação a esse debate. Ela tenta censurar esse debate. Esse debate não existe. Por que esse receio do debate? O Marcelo acabou de dizer, tem quase meio século do Código de Telecomunicações. Vivíamos uma outra realidade. Na época do Telex, quem fala em Telex hoje? Não. A época ainda da telegrafia, quem fala em telegrafia, hoje os sinais, né, todos imagem, som, trafegam aí no mesmo espaço. E eles têm medo desse debate exatamente porque é preciso um novo marco regulatório que amplie o grau de democracia nos chamados grandes meios de comunicação. Fica uma pergunta, ninguém faz esse questionamento, por que na TV aberta, fora a experiência mais recente aí da chamada TV pública, quase 100% dos canais de TV aberta são explorados pelo empresário privado. Quando o debate devia ser o seguinte, tem que ter canais de TV aberta que sejam explorados pela iniciativa privada, tem que ter canais de TV aberta que seja pelo Estado, tem que ter canais de TV aberta que sejam pela sociedade civil. Isso é que é democrático. Isso é que é olhar a diversidade. Hoje você abre uma determinada grande rede de televisão, parece que o Brasil é um país desse tamaninho. Não é um país de dimensões continentais, que a Amazônia fala do mesmo jeito que o Rio Grande do Sul, que fala do mesmo jeito do Rio de Janeiro. É a única visão. Quer dizer, a Constituição fala, inclusive, de você privilegiar a diversidade cultural, a diversidade regional. É preciso discutir um novo marco regulatório nas telecomunicações, inclusive para isso. Sem contar o que o Marcelo também fala, não estamos falando só em TV e rádio, estamos falando de todos os meios de comunicação. Vemos agora a era da internet. Você não pensa absolutamente nada sem fazer referência à internet. Então tem uma grande batalha também de democratizar o acesso à internet, porque o conjunto da população tem acesso à internet banda larga. O acesso à internet banda larga tem que ser considerado como um serviço público,
para haver exigência do Estado de que todas as pessoas da população têm direito a ter acesso à internet. E aí falar um pouquinho dessa diversidade, e aí falar do funk. Muita gente, quando a gente associa o funk à cultura de massa, nos meios de comunicação, sempre tem aquela visão de que o funk é algo violento ou algo extremamente sexista. E não é verdade, né, MC Leonardo? Exatamente. Essa é a censura que o funk sofre. Há pouco tempo, em dezembro, 6 MCs foram presos em casa, sem nenhum tipo de escuta telefônica, sem nenhum tipo de imagem que pudesse comprometê-los, movimentação bancária, sem nenhum tipo de arma nem drogas com eles, foram presos pelo YouTube, né, pelo que estavam cantando. Eu canso de falar que não é dever da cultura educar ninguém. A cultura, na minha opinião, ela é o termômetro da educação do povo. O quanto o povo é educado é assim que ele vai falar. Cobrar que o funk seja politicamente correto é cobrar de um local que recebeu menos. Qual é o ritmo no Brasil hoje que faz algo pelo social? Qual é o ritmo que faz o politicamente correto? Me diga qual. Agora querem cobrar que o funk faça isso, mas o funk foi quem recebeu menos. Né? Os garotos estavam cantando músicas que pudessem estar fazendo apologia ao crime, processe. Pega os garotos e processa. Prender não. Algemaram e levaram em cana. Deram 30 dias de cadeia e eles conseguiram ficar 9. Então é uma coisa curiosa, né? Porque a mesma repressão que tem sobre o funk, o mesmo preconceito, ainda se tem sobre as rádios comunitárias. Como estava falando o Novo Marco agora. Eu me lembro em 94, 95, nós tivemos uma experiência no Morro da Formiga, de instalação de uma rádio comunitária, colocamos uma antena e tal, muitos grupos surgindo até então lá da comunidade de funk e de outros ritmos, de forró. Tinha um espaço da rádio comunitária como um veículo para se comunicar, quer dizer, entendeu? E as rádios comunitárias, mesmo com os avanços que tiveram, nós ainda estamos longe de ter a TV e a rádio comunitária democratizada, acessível para você, inclusive, tornar mais plural. Né? A lei de radiodifusão comunitária é a Lei 9.612 de 98, que foi criada pelos movimentos sociais, mas que foi totalmente alterada durante o segundo mandato do governo Fernando Henrique. E quando ela chega obrigando uma rádio comunitária, por exemplo, a ter uma potência de 25 watts, o que é muito pouco. Obriga a rádio comunitária a ocupar um espaço no dial, que muitas vezes o aparelho de rádio não chega. Então você não tem como ter acesso à rádio comunitária e se restringe à rádio comunitária como se fosse algo geográfico apenas. Como comunidade, é interesse comum. E a Anatel, que me desculpe aqui o Marcelo, que é da Anatel, vou provocar ele, que não tem essa presença tão forte, reprimir alguns abusos que tem em grandes meios de comunicação, é muito presente lá. Fechar a rádio comunitária, a mesma forma como prende, você vai lá e lacra de repente, sem olhar que apreende equipamento. Nós temos agora o Fiel, né, lá no Morro Santa Marta, que foi preso no dia da comunicação, né, Internacional da Comunicação. E o policial que o prendeu falou: feliz dia da comunicação para você. E quem prendeu foi um policial federal, né, subiu Santa Marta para prender um moleque, com uma rádio precária como é aquela rádio lá, e que tinha a potência que tem, se não tivesse eles não fechavam. A Anatel chegou lá junto com a Polícia Federal, hoje o Fiel está obrigado aí a pagar não sei quantas cestas básicas, né? É preso por abuso de um montão de coisa, inclusive o de violação. Nós tivemos, o Gilberto sabe disso, né? Eu sou do Conselho Consultivo da Anatel. Né? Eu também sou representante da sociedade civil. Sou representante da sociedade civil no Conselho. Mas o papel é justamente nortear. Exatamente. Defender os interesses da sociedade. Sim. Eu estou lá desde abril, né? E estou tentando fazer o meu papel, né? Essa questão da rádio pulga aqui, né? Na UFRJ, é um absurdo. Sim, a rádio da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi fechada. Foi fechada, né? É um absurdo. A gente tem uma crítica muito forte em relação ao Ministério das Comunicações, que a Anatel fiscaliza, mas quem dá a licença, né? É o Ministério. E o problema é a demora da análise do Ministério das Comunicações. É uma burocracia. A burocracia, não é essa burocracia, porque é uma questão de prioridade política. Né? Porque como eu consigo fazer determinadas legislações avançarem mais rápido, agora mesmo. Né? Está se cobrando uma mudança na lei, você lembrou bem, na lei de rádio comunitária. Ela é muito limitada. Por exemplo, eu não posso ter um comercial na rádio comunitária. Vou além, e TV comunitária. Né? Tem várias pessoas tentando. Tem áreas de sombra do Rio de Janeiro. A TV por assinatura, que na sua origem se dizia que por ser paga ia ter menos comercial, você liga lá, é comercial. A TV comunitária, por exemplo, muita gente não sabe, mas no Rio de Janeiro tem várias áreas de sombra
que não teria, as pessoas não teriam acesso à TV se não tivesse várias pessoas hoje fazendo esse trabalho na comunidade. Só para esclarecer, a área de sombra é a área que não tem sinal. Não tem sinal, ou o sinal chega muito ruim, deteriorado, né? Então, por isso é que a gente está dizendo o seguinte, a grande questão, o MC, o Gilberto sabe bem disso, a grande questão é discutir esse grande marco. A gente quando fala marco regulatório, João parece maluco, né? É marco, é João, não é marco? Não, não é. Marco é um conjunto de leis, né? Que vão tentar dar um ordenamento que a sociedade precisa. Porque o que o MC estava dizendo, o Leonardo e o Gilberto, é o seguinte, por exemplo, a questão da regionalidade tem que estar presente. Eu, por exemplo, me coloco como uma pessoa, inclusive, tanto quanto ignorante em relação ao funk. Eu, outro dia, estava numa manifestação ali no Baraculu e tive a grata satisfação de ver o MC, e ainda bem, porque até aquele dia ali... Tinha uma outra visão. Tinha uma outra visão. Mas então, é que a mídia reproduz. Eu acho que, exatamente, a mídia que não tem, a regra da mídia é a regra do mercado, ou seja, a regra do mercado faz o que eles querem. A gente não está colocando aqui que eles não possam ter lucro, não possam eles não vai ser uma única. Esse tipo de debate era um debate de décadas atrás e que já foi superado. Vai do forró. Vai do forró. Lá tinha um grupo aqui diretamente de forró. Aí você vê, não aparece. Não está na grande. O rock, né? A gente não vai aparecer. O rock. Isso é um conjunto de músicas, não é? Quando a gente vai fazer, ele alertou bem que as pessoas cobram daqueles que menos recebem, mas na verdade é um conjunto. E quando você vai na discussão da banda larga aqui, é a mesma discussão. Sim. Que fica a versão das concessionárias, das empresas de telecomunicações, e não aparece a versão, por exemplo, do movimento social, do Fórum Nacional de Democracia da Comunicação, do próprio Instituto Telecom, do Intervoz, da sociedade civil, que tem uma outra leitura. A gente está dizendo que o empresário não pode dar a sua versão? Pode e deve. Mas nós queremos também ter essa externalização. E isso, como você lembrou, e o Gilberto também, está na Constituição. Há artigos na Constituição de 88 que até hoje não foram regulamentados. Se fossem regulamentados, é isso que nós queremos. Ok. Né? Só para ilustrar e sairmos para o próximo bloco, nos artigos 220 e 225 da Constituição, um dos artigos fala que a mídia não pode deter monopólio da comunicação. Mas não há nenhuma lei. Mas não há nenhuma lei que regulamente. Comercial. Mas não há nenhuma lei. E que é um consenso, é o seguinte, nós defendemos a participação do mercado, porque é o mercado quem emprega, é o mercado quem detém a tecnologia de ponta, ele quem vai investir nisso. Mas há também que se ter uma discussão da participação pública e da participação estatal. Nós vamos para um rápido intervalo, de volta daqui a pouquinho com a Alerj Debate. Fique com a gente.